Você senta na cadeira, abre o computador e diz para você mesmo, agora vai, pelas próximas 2 horas eu vou focar 100% e terminar isso que eu quero fazer. 5 minutos depois você se pega olhando fixamente para a parede, não malucos. Mais 2 minutos e os seus dedos, né, quase que por instinto pegam o celular, aí você dá aquela checadinha rápida, as notificações, você bloqueia a tela, se cobre. Não. Vamos lá, concentrar a força, vamos lá. E aí no fim do dia, você tem aquela sensação de que você trabalhou muito, mas não produziu quase nada. E aí você vai pra internet, consome aqueles conteúdos clássicos de produtividade, tem que dizer, tem que ter mais força de vontade, tem que mudar seu mindset de foco, ou usar técnicas mirabolantes de organização. Assim, sério mesmo, muita honestidade. Deixa eu te dar um diagnóstico clínico aqui. Isso aqui não, o foco não é uma falta de virtude ou uma virtude moral. O foco não é a falta de força de vontade. O foco é o resultado de um estado físico e metabólico do seu córtex pré-frontal também. Lógico, tem muita coisa da sua moral e a gente pode discutir isso também. Mas se o seu computador, se a sua cabeça estiver desregulado ou sofrendo interferência externa, você pode ter o melhor planejamento do mundo, mas somente vai falhar, né? E hoje eu vou te mostrar 5 ações práticas baseadas em alguns mecanismos bioquímicos e neurológicos para você preparar o seu cérebro antes de executar qualquer bloco de trabalho para tentar blindar a sua atenção. E aí, vamos sair do automático? Olha, eu sou neurologista formado há mais de 13 anos. E uma das coisas que eu cansei de ver no consultório e na rotina de pronto-socorro, CTI, enfermaria, né? Que as pessoas tentam produzir ambientes que agridem o cérebro. Vamos à primeira ação prática. Mude o seu ambiente sonoro usando ruídos previsíveis. O maior inimigo do foco não é o barulho em si, mas essa imprevisibilidade dos sons. Uma conversa ao fundo no escritório, um barulho de um carro que passa na rua, uma notificação que toca. De repente, o seu córtex pré-frontal ele foi projetado pela evolução nossa para detectar mudanças no ambiente. Aquela atençãozinha, né? Eu percebo eu como médico, às vezes, que uma coisa que me tira a atenção na hora é uma tosse. Né? Já vivi algumas situações em ambientes familiares e até mesmo em restaurantes de pessoas engasgarem, né? Já tive que usar aquela manobra de Heimlich, acho que de 4 a 5 vezes, cara, assim, foi meio bizarro. Então, uma tosse, se eu estiver estudando qualquer coisa que eu estiver fazendo, tossiu, eu olho, assim, beleza, a gente tem toda essa questão natural e o meu treinamento médico. Então, assim, eu tô ali para detectar uma mudança de ambiente. Isso é meio que para minha sobrevivência ou porque eu fui treinado a isso. Então, o nosso cérebro ele precisa monitorar o que é novo. Por isso, cada som inesperado causa um micro sequestro da minha atenção. Você perde o fio sem perceber. E para resolver isso, a ciência ela estuda o que chamamos de ruídos coloridos. Eles funcionam como uma tela sonora constante que mascara o barulho imprevisível do ambiente. Quando o som se torna uniforme, o córtex pré-frontal ele entende que não tem uma ameaça nova. Para de monitorar o exterior e direciona toda a sua energia para aquela tarefa. Qual a diferença entre eles? O ruído branco tem todas as frequências na mesma intensidade. Lembra o som de estática de TV ou de um ventilador ou de um ar-condicionado ali mais forte, né? É o mais estudado clinicamente e funciona muito bem para quem trabalha em locais extremamente barulhentos. Mas se você sofre de uma ansiedade elevada, o ruído branco ele pode ser um pouco irritante. Para mim é um pouco irritante. Nesses casos eu prescrevo um ruído rosa ou ruído marrom, que o pessoal chama, né? O rosa lembra o nome de uma chuva constante, né? Lembra o som de uma chuva constante ou de uma cachoeira distante, mais suave. O marrom ainda é um pouco mais grave, parecido com o som de um rio volumoso ali, ou de um trovão bem distante, gerando uma sensação mais imersiva de acolhimento. Escolhe um deles, coloca um fone de ouvido e vê se você sente uma diferença na concentração. Não é para todo mundo, mas para algumas funciona, para algumas pessoas isso funciona muito, beleza? A segunda ação aqui destrói o mito de que você precisa trabalhar 3 horas seguidas sem parar, né? Divida seu tempo em blocos de 25 minutos. Isso aqui é a base daquele método famoso, método Pomodoro, criado no final dos anos 80, que tem uma das explicações neurológicas bem interessantes, bem precisa. Nosso córtex pré-frontal simplesmente não foi projetado para sustentar a atenção plena por horas consecutivas. Alguns estudos de psicologia cognitiva mostram que a curva de atenção máxima se mantém instável por no máximo 20 a 30 minutos. Tá aí mais ou menos um tempo de aula de colégio, que era de 30 minutos, 40 minutos em alguns lugares. As videoaulas, às vezes, vídeos como esse aqui, que serem menores do que 20 minutos, pra gente tentar pegar você aqui, porque você é preguiçoso, sacanagem. O seu cérebro, às vezes, foge mesmo. Isso é normal, isso é da nossa natureza. Depois disso, depois desses 20, 30 minutos, ele tende a dispersar. A nossa atenção despenca. Se você insiste em continuar, né, sem descansar, algumas pessoas podem conseguir, mas outras não. Acham que estão preguiçosas, né? Mas não é, não. Isso é uma fadiga
decisória ali, real. E é o mesmo fenômeno biológico que eu mostrei naquele vídeo dos 7 hábitos, onde os juízes tomam, lembra? Que tomam as decisões piores no final do expediente, porque o córtex pré-frontal tinha esgotado os recursos energéticos. O link tá aqui na descrição também desse vídeo, foi muito legal, dá uma olhada nele lá. Quando você trabalha em blocos de 25 minutos de foco total e faz uma pausa obrigatória de 5 minutos, você está permitindo que o córtex pré-frontal recupere esses neurotransmissores da atenção. Durante esses 5 minutos, tá? Beleza? Mas não é... Você vai descansar 5 minutos, mas não vai pegar o celular, pelo amor de Deus. Não é para pegar o celular. Lembra, a gente tem aquela rede neural chamada rede de modo padrão, default network lá, que ela entra em ação para consolidar a informação que você acabou de processar. Se você muda lá para uma tela de celular, você perde aquilo. Bagunça, você vai perdendo, você fragmenta mais o foco, você vai descansar. O que eu oriento nesses 5 minutos? Pode ser desde uma pequena leitura de algum tema bem diferente, que você já está lendo, um livro religioso, um livro de literatura clássica, ou pegar uma fruta e ficar olhando pro verde, sabe? Pro horizonte, pensar um pouquinho no seu futuro, por que você está estudando, relembrar por que é importante você estudar, o que você quer ganhar com aquilo, você quer passar uma prova, né? Você quer fazer vestibular, você quer, sei lá, cara, passar num concurso, lembra disso? Lembra o que está te motivando a fazer aquilo? Isso é interessante. E tem um mecanismo dopaminérgico aqui, quando o seu cérebro sabe que a tarefa tem um fim programado e curto, que a recompensa da pausa está chegando em alguns minutos, ele libera a dopamina antecipada. Lembra? Aquele neurotransmissor da busca. Isso reduz a ansiedade e elimina um custo de ativação para recomeçar. Então, você não tem falta de foco, você tem sessões de trabalho longas demais, talvez para um córtex pré-frontal que precisa de dar uma relaxada, um reset. A terceira ação aqui é provavelmente a mais difícil e a mais ignorada. Coloque o seu celular em outro cômodo. Não adianta apenas deixar ele no silencioso, virar a tela para baixo da mesa, isso não funciona. Tem um estudo emblemático, muito legal, conduzido pelo neuropesquisador lá, o Ward, pela Universidade de Chicago, vou deixar aqui embaixo. Eles pegaram voluntários que testaram a capacidade cognitiva e de memória de trabalhos sob 3 condições. O primeiro grupo deixou um celular na mesa, virado para baixo e no silencioso. O segundo guardou dentro da bolsa e o terceiro deixou em outro cômodo. Os aparelhos de todos os grupos estavam no silencioso. E olha que interessante. O resultado: o grupo que deixou o celular em outro cômodo teve um desempenho cognitivo drasticamente superior aos outros dois, mesmo sem ter tocado o aparelho. Os pesquisadores chamaram esse fenômeno de brain drain, né? Ou drenagem cerebral. Sabe por que isso acontece? Porque a presença física do smartphone, ali, do seu aparelho, do seu celular, no seu campo visual, força o seu córtex pré-frontal a gastar uma energia de forma inconsciente para resistir à tentação de olhar. É uma atenção automática dividida. Mesmo que você ache que está focado no computador, naquela coisa, parte dos recursos do seu córtex pré-frontal está sendo drenada só pelo fato do seu celular estar ali em cima da mesa ou na bolsa perto de você. Celular na mesa é sinônimo de cérebro dividido. Tira o aparelho do seu campo de visão. A presença física dele já drena a sua capacidade de pensar. Isso aqui já é cientificamente comprovado. A quarta ação aqui parece de uma simplicidade tão trivial, né? Mas eu vejo direto as pessoas falharem nisso. Coloque uma garrafa de água na mesa e faça xixi antes de começar o bloco. Pensa comigo, o cérebro humano ele é composto por cerca de 70%, 75% de água. Uma desidratação leve de apenas 1 a 2% do seu peso corporal já é o suficiente para comprometer um pouco a sua memória de trabalho, a sua concentração, seu tempo de reação. E o detalhe clínico mais importante, essa perda cognitiva acontece muito antes dessa sensação de sede mesmo, né? Tem um artigo publicado na BJM, British Journal Nutrition, BJN, né? Confirmou que a desidratação leve lentifica, ou hipoidratação, né? A gente pode falar da desidratação leve, uma hipoidratação. Lentifica a velocidade de processamento do córtex pré-frontal e, de quebra, aumenta os níveis basais de ansiedade e fadiga. Se o fluxo sanguíneo e a oxigenação cerebral caem pela falta de água, o seu diretor executivo, né, o córtex pré-frontal, trava. O link está na descrição aqui também. E junto com a hidratação vem o fator físico da bexiga. Uma bexiga cheia envia um sinal de desconforto contínuo do sistema nervoso autônomo e uma interrupção programada na sua cabeça. Você sabe que vai ter que parar. Esse saber fragmenta a sua atenção também, é igual o celular na mesa, e aumenta o estresse físico antes mesmo de você se levantar. Tipo, você tentar rodar lá um programa muito pesado no computador que já está super aquecido ali e tal, com uma bateria baixa. Não, prepara tudo bem antes, sabe? Água na mesa, vai no banheiro, faz xixi, tira o celular, né? Faz o básico. Não acho que você é fodão, vai dar conta, não. Faz o básico. Faz xixi antes e deixa uma garrafinha de água ali perto de você. A quinta e última ação, pra gente terminar essas ações práticas aqui, defina sua mini meta exata antes de iniciar o cronômetro desses 25 minutos. Um dos maiores erros de quem sofre de burnout, ansiedade no trabalho, é essa ambiguidade. A pessoa senta, liga os 25 minutos e pensa, bom, agora eu vou trabalhar no meu
projeto. É abstrato demais para o córtex pré-frontal. Agora eu vou estudar para a minha prova. Não, quando a meta é vaga, o cérebro ele gasta muita energia nos primeiros minutos para tentar apenas decidir por onde começar e o que vai fazer primeiro e o que deixar para depois. Isso gera uma fadiga decisória precoce. O cérebro ele fica girando em falso ali, a ansiedade sobe porque você não sabe se está fazendo certo e o bloco de foco é desperdiçado. E aí antes de dar play ali, né, num ruidinho marrom, no rosa, no branco e disparar os 25 minutos, o seu córtex pré-frontal ele precisa saber exatamente o que você vai fazer. Não, agora é um bloco de questões. Agora eu vou ler o tema tal. Escreva num papel uma única ação ali cirúrgico, por exemplo. Nesses 25 minutos eu vou redigir os 3 primeiros parágrafos do e-mail para cliente X. Pronto, tá isso. É isso que eu vou fazer. Quando você elimina a necessidade de tomar decisões durante a tarefa, durante esse bloco, o cérebro ele entra no modo de execução imediata. Você remove o custo de uma ativação neurológica. A mente que não sabe o que vai fazer, ela não foca. Ela se dispersa para aliviar essa angústia da dúvida. Quem acompanha o canal sabe que os meus posicionamentos centrais aqui você faz parte do seu tratamento. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma pílula da inteligência que vai resolver a sua dispersão se você continua deixando o celular do lado do computador, dormindo mal, sobrecarregando esse sistema nervoso central. Sentir a distração é automático, mas agir é escolha. Preparar o ambiente, governar sua atenção, blindar de certa forma o córtex pré-frontal é uma decisão que você toma antes de sentar. E é isso, ó, o passo a passo está aqui, estruturado em 5 passos para você. Se você não quiser aplicar, beleza, não aplica, ponto final, a responsabilidade é sua. Mas se você quer voltar a ter um controle do seu foco, de ter uma agilidade mental melhor, escolhe uma dessas ações para você colocar em prática ainda hoje. Uma só, pô. Faz por uma semana, começa devagar. Depois você volta aqui e me conta nos comentários se funcionou ou não funcionou, beleza? Eu sou o Dr. João Marcos e esse aqui é o Saindo do Automático. Até o próximo vídeo.